Começamos mais um episódio do nosso podcast Casa Inteligente. Hoje, mais do que especial, recebemos aqui o Dr. Renato Araújo, um advogado especializado aí em diversos ramos do direito, tem um escritório de advocacia RA, advocacia aqui em Brasília, destacada atuação jurídica nacional, em especial aqui na capital federal, atuou em diversas operações de repercussão global nas principais emissoras, tem diversos livros publicados, enfim. Se formos falar todo o currículo do Dr. Renato, nós vamos precisar de 2 episódios, um para fazer a apresentação dele e outro para a gente falar do conteúdo. Mas hoje o conteúdo é muito interessante, está muito rico, porque nós vamos falar da inteligência artificial e os aspectos, desafios aí ligados ao mundo jurídico, a regulamentação no Brasil da inteligência artificial. Você que é profissional de direito, advogado, ou você que é estudante, e aqui do meu lado ela Tech. Olá, gente. Doutor Renato, seja muito bem-vindo. Nós estamos muito felizes em recebê-lo aqui no nosso podcast. Essa questão legal da tecnologia ainda é um tabu, ainda é algo muito desconhecido, né? Até pra gente que trabalha com tecnologia mesmo, surgem muitas dúvidas. Então, eu creio que vai ser um episódio muito bacana, muito esclarecedor. Se apresenta um pouquinho aí para quem está te ouvindo, para quem está te assistindo. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Suelen. Uma satisfação muito grande estar aqui no podcast Casa Inteligente, um assunto tão importante, né, que é a inteligência artificial, automação, essas questões todas que envolvem aspectos legais, tanto no Brasil quanto no mundo, né? Nós tivemos recente essa questão da China, né, que é a DeepSeek, que revolucionou também, né? Uma revolução atrás de outra revolução. E a legislação tem dificuldade, né, de acompanhar essas tecnologias e esses avanços, até porque o processo legislativo no Brasil é lento, né? Em todo o país o processo legislativo é lento. Para que uma lei seja aplicada, seja aprovada, passam por várias etapas. Então, às vezes, uma lei acaba sendo aprovada e a tecnologia artificial, a inteligência artificial, deu um passo muito à frente, né? Então, vamos falar sobre isso, sobre todas as questões aí relacionadas a esse assunto. Muito obrigado mais uma vez. É sempre bom estar aqui na CLX, né? Nesse ambiente fantástico, né? Nesse showroom maravilhoso que nós temos aqui na nossa capital. Aí no final do nosso podcast nós vamos passar o contato, redes sociais do Dr. Renato, quem quiser saber um pouco mais, ou precisar de alguma orientação, faça contato, segue lá o Dr. Renato. Aproveitando. Qual que é seu Instagram, Dr. Renato? @dr.renatoadv. Dr, né? .renato. Pessoal, já aproveita e já segue lá, que tem muitas dicas muito bacanas lá. Do seu escritório, doutor Renato? Advocacia RA. @advocacia RA, tudo junto. Aproveitando, quem ainda não curtiu esse episódio, quem ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá para a gente continuar trazendo aí episódios bem interessantes, convidados especiais, para a gente estar cada vez mais trazendo as novidades no mundo de tecnologia aqui, residencial, corporativa, geral, para cada um de vocês. Começa, Suelen. Vamos sabatinar o Dr. Renato. Vamos, vou extrair tudo que eu consegui aqui dele, hein, gente? Dr. Renato, como você vê o impacto da inteligência artificial no direito hoje? Essa é boa. Para você, é uma revolução ou uma evolução? Suelen, no direito, eu acredito que, nesse momento, uma evolução. Ainda não temos a inteligência artificial na advocacia em si, no judiciário, como uma revolução. Nós tivemos algumas revoluções, né, na área do direito, e trazendo de um período não tão distante para cá, talvez a primeira evolução ou uma revoluçãozinha foi a máquina de escrever, da datilografia. Você imagina um período em que o advogado tinha que escrever à mão uma petição, numa folha e levar até no fórum o transtorno. Aí vem a máquina da datilografia. Eu sou dessa época. Você datilografou? Eu sou dessa época. Então, na época aqui, eu e o Cláudio... Vai fazer eu ficar o dia inteiro lá, S, D, F, G... Eu e o Cláudio, nós temos idades próximas, né? Talvez ele seja 1 ou 2 anos mais velho, novo. Ou 2 anos mais novo. Com certeza ninguém mais sabe. novo. Ninguém sabe. Então, a gente não revela, né, Cláudio, a idade. Então, você veja, na época minha e do Cláudio, o que os pais falavam pra gente? Que tinha que fazer o curso de datilografia. Se você fizer o curso de datilografia, você vai se dar bem. Eu cheguei a fazer aquele cursinho que tinha, né? Dos dedos, tem que usar os dedos. Então, na nossa época era isso, era o diploma, curso de datilografia, nossa, orgulho. Eu sou bem jovem, sabe, doutor Renato? Mas eu cheguei a pegar uma época, quando eu estava no ensino médio, eu fiz estágio no STJ. E aí eu ficava na parte dos agravos ali. E eu lembro que era assim, o pessoal pegava aqueles processos gigantescos, aí o que eu fazia? Eu era estagiário, gente. Era escraviário. Aí o que eu fazia? Eu tinha que passar os dados mais importantes, os dados principais dos processos ali, para o computador
para o sistema. Então, assim, ainda tinha muito processo que não tinha nada no sistema, quase. Né? Físico. Exatamente. Então, assim, às vezes eram aqueles agravos de não sei quantos treinos. Eu precisava de ajuda de mais uns 3 estagiários para trazer para mim, para eu conseguir revisar e tal. Então, assim, eu não sou muito do direito, não, gente, sou mais da tecnologia, mas eu tive a minha experiência. Deu para eu testar. Então, você veja o avanço que foi na advocacia quando veio a máquina da datilografia. Porque o advogado datilografava as petições, não precisava escrever manuscrito. E, detalhe, a letra. Quem disse que o juiz vai entender a sua letra ou a minha letra? Então, com a máquina da datilografia, isso limpou, né? Então, foi uma evolução muito boa. A datilografia foi uma revolução. Acho que uma revolução, né? É difícil classificar, né? Mas é possível que seja uma revolução. E aí, passam-se alguns anos, vem o computador. Então, aí talvez seja outra revolução, né? O computador, então, vem e você consegue imprimir a petição. Só que ainda tanto na escrita, datilografia e computador, nós estamos falando de processo físico. Então, você imprimia a sua petição, levava até o tribunal, protocolava e o processo ficava lá numa pastinha, as páginas numeradas. E aí o advogado que queria consultar tinha que fazer carga. Você ia até no fórum, pegava o processo, levava... Sou dessa época, doutor Renato. Folhear. Então, você veja o risco e o problema disso se você perde o processo. Inclusive, teve vários casos. Muito. Roubam o seu carro, entendeu? Imagina. Extravia, molha. São fatores que podem acontecer. Então, o computador, para a advocacia, foi, sim, uma revolução. E teve um aparelhinho, minha irmã é advogada, eu lembro que às vezes eu ia levar ela num lugar, no outro, para ver um processo, e era como se fosse um scanner portátil. Sim. Né? Que aí ela não podia levar o processo. Nós não tínhamos foto ela no pegava, celular. Não tinha celular com foto assim, com muita facilidade. Quando tinha, nossa, a câmera era ruim, não tinha memória. Antigamente, quanto de memória que tinha um celular? Hoje a gente tem celular de 1 tera, de, sei lá, às vezes até mais. O celular faz, né, o escaneamento. Exatamente, mas antes não tinha. E eu lembro que ela tinha um scannerzinho portátil que ela tinha que carregar, e aí ela ia lá e escaneava. Então, assim, eu acho que isso já foi um avanço muito grande, porque a partir desse momento a pessoa parou de ter a necessidade de pegar o processo. Né? Então, você já conseguia escanear ali com facilidade, conseguir uma cópia. E esses detalhes, esse scanner portátil, são pequenos avanços naquele momento ali, né? Do processo digital, enfim. Ferramentas que foram surgindo. Foram surgindo. Aí você tinha a possibilidade de ir no fórum, né? Ir até a sala do OAB e tirar uma cópia do processo. Então, alguns escritórios mais cautelosos, o que faziam? O processo tinha 100 páginas. Ele ia lá, tirava a cópia das 100 páginas, ficava no tribunal e outro ele tinha no escritório, vai controlando. Aí tinha alguma movimentação, ia lá, pegava mais 3, 4 cópias, e assim ia. Então, o computador foi uma revolução na advocacia. Agora, uma questão que eu reputo como muito boa também, muito importante, é o processo judicial eletrônico. Isso sim é uma revolução na advocacia, porque você tem tudo no computador. Você acessa o processo na íntegra no computador, você peticiona, você faz tudo no computador. E nós temos no Brasil hoje vários tipos de processo judicial eletrônico, né? O mais famoso é o PJE, né? Que a sigla é Processo Judicial Eletrônico, que está em todos os estados, mas alguns estados adotam outros sistemas, né? No Tocantins nós temos o Projude, no Goiás também, nós temos o ESAGE, nós temos o CEU, então são outros sistemas. Mas o mais utilizado hoje pelos tribunais é o PJE, né? E ele é muito bom, ele é fantástico e você consegue fazer tudo nele, né? Inclusive audiências. Né? Com a pandemia, a gente passou a ter audiências virtuais. E também eu vejo que os processos, eles estão mais rápidos, né? Se a gente comparar o processo físico, que era antigamente, com o processo eletrônico hoje. Então, né, nós observamos aí uma justiça mais rápida, os processos sendo julgados com mais rapidez. Então, eu acho que o processo eletrônico também trouxe esse benefício, que não só a justiça está ganhando, mas o cidadão também está ganhando com essa celeridade, concorda? Sim, com certeza, Cláudio. Você veja que essa questão da tecnologia, da informatização dos processos para o direito e para a justiça, além de todos esses fatores de celeridade, praticidade, nós temos uma questão de transparência. O processo judicial eletrônico, ele traz transparência, porque aqueles processos que não são acobertados pelo segredo de justiça podem ser consultados por qualquer pessoa na internet. Então, isso é muito bom para o cidadão, muito bom para a administração da justiça, e isso traz benefícios. E aí, falando um pouquinho da normatização, Renato, como está essa questão da normatização da inteligência artificial atualmente no Brasil? Nós vimos aí que um projeto de lei foi aprovado no Senado e agora vai para a votação da Câmara, que é a regulamentação da IA. Como que está isso nos dias atuais? Você observa, Cláudio, que no Brasil, da mesma forma que em outros países,
para uma lei entrar em vigor, ela passa por várias etapas. Nós temos aqui no Brasil esse sistema de 2 casas, né, Câmara e Senado. Então, o projeto de lei ele passa por comissões, quando um deputado ou um senador propõe esse projeto, e ele é um processo lento, ele é um processo demorado até uma lei ser aprovada, até tramitar pelas 2 casas, ir para a sanção do presidente da República. Então, o processo legislativo no Brasil ele é lento, porque a lei, para ser aprovada, para passar a valer para todo o Brasil, ela tem que ter uma certa cautela. E a inteligência artificial, ela tem avançado. Nas últimas semanas, nós tivemos avanços diários, modificações diárias. Nós tínhamos a questão da OpenAI, né? Aí veio a questão da China, que modificou tudo já. DeepSeek. Então, se o Brasil aprova uma lei com base naquilo que tinha naquele momento, essa semana isso já mudaria. Eu observei algumas matérias de alguns especialistas falando que essa legislação que está no Senado, que foi aprovada, né? O primeiro projeto é de 2020. Nós temos 5 anos e não virou lei ainda. Aí tem um novo projeto que englobou esse primeiro de 2023, que já está defasado também, na forma que ele estava, né? Então, essa questão ela é complexa para regulamentar isso, porque nós temos no Brasil boas legislações com relação à internet. Nós temos o Marco Civil da Internet e nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, que são boas legislações que protegem a questão da privacidade, a questão das empresas estrangeiras que vêm para o Brasil. Então, elas são boas legislações. E essa legislação que você mencionou, que está no Senado, ela é praticamente uma cópia de uma legislação da União Europeia, que regulamenta a inteligência artificial. Então, é uma legislação bem superficial, que trata por alto, assim, né, a questão da privacidade, compartilhamento de dados, direitos autorais também, e incentivo, porque os países eles fazem as leis também para motivar, né, incentivar essas tecnologias que vão surgindo. Eu fico pensando que realmente é um desafio muito grande, porque assim, nós somos uma geração que eu fui da época que não tinha computador e não existia celular, que não tinha TV a cabo, que aí era uma TV com botão de girar, e ao mesmo tempo eu estou vivendo agora um bombril na antena, e eu estou vivendo agora uma fase muito tecnológica. Para mim é assim, um absurdo, é um avanço muito grande. E se você for pensar dos últimos 7, 8, 10 anos para cá, foi muito rápido. Então, a tecnologia ela avança muito rápido e a legislação ela não tem essa mesma velocidade, até porque é tudo muito novo para todo mundo, né? Então, é igual você falou, uma coisa que foi feita em 2023 agora já está defasado. Por quê? E todo dia vai surgir uma coisa nova e é imprevisível. Eu acho a tecnologia, apesar de ter os estudos, as estatísticas, não sei o quê. É muito imprevisível, a gente não sabe quando vai chegar. Eu não pensei que eu ia viver essa fase que a gente está vivendo agora. Nunca pensei que a gente ia viver essa fase que está vivendo agora de carro elétrico, de iPad. Eu lembro a primeira vez que eu vi no programa da Ana Maria Braga, ela mostrando um Kindle. Era tipo um Kindle que a pessoa lia assim, gente, que absurdo, fantástico, um livro assim, né? num equipamento e tal. Eu achei aquilo um absurdo, não tem tanto tempo assim, até porque, como eu já falei, eu sou bem jovem. Então, a tecnologia ela vem crescendo e vem desenvolvendo muito rápido, realmente não dá para acompanhar. Mas, na sua opinião, assim, quais são os principais desafios legais, éticos na implementação da IA no setor jurídico brasileiro? O primeiro problema de nós três aqui é que, apesar das autodeclarações de juventude, nós estamos entregando a idade. Eu e o Cláudio da tipografia, a Suelen falou de UHF, Cláudio. Ela assistia Manchete no UHF, colocava o bombril na antena. Nós somos uma geração... Não dá para entregar tanto assim. Acho eu não que sei foi o que é o UHF. vida, talvez, né? Talvez foi uma vida passada. Eram 3 canais, né? Globo em cima, Manchete e SBT. E tinha os que ficavam chiando ainda. O UHF. Não, e aquele barulhinho da internet quando estava conectando. Se vocês souberem o que é Mirk, aí não vai ter jeito. Aquele barulhinho. Você pegou Mirk, não, Cláudio? Mirk era aquele bate-papo que era tipo uma tela do MS-DOS. Depois veio o ICQ. Era Mirk primeiro, depois que veio o ICQ. Não lembro, MSN. Renato. Eu sou mais novo que você, né? Então... Agora eu também... Mas eu digo que nós somos uma geração privilegiada. Sim, muito. Porque nós vivemos sem toda essa tecnologia, né? Então, a nossa adolescência, nós vimos o surgimento do computador. Eu lembro, meu pai fez eu ficar um dia inteiro na fila, no ginásio municipal, porque foram liberadas, enfim, 200 linhas de telefone para a cidade e você tinha que ficar na fila. Os primeiros 200 iriam ter acesso à linha de telefone celular. E aí depois nós compramos um Gradiente daquele tijolão, né? Então,
Eu lembro disso, passar o dia na fila para conseguir comprar uma linha de telefone celular. Eu lembro do orelhão, de você ter que ir na estação de telefone lá para fazer uma ligação para fora. Enfim, do controle remoto, do surgimento da TV, depois a Smart TV. Nós somos privilegiados por vermos hoje carro sem motorista, carro voador, carro elétrico, automação, tudo acontecendo sozinho e termos vivido nessa época. Né? O legal é que a gente viu algumas coisas surgindo, evoluindo e depois desaparecendo. Tipo, o orelhão que você citou agora. Verdade. Era ficha, aí você ficava com aquela ficha, aí você ficava colocando. Aí depois ela evoluiu para o cartão. Aí o cartão já tinha várias unidades. E tinha um desenhinho, aí você né? fazia coleção, porque já tinha o desenho e tal. E depois o orelhão sumiu. Né? Então, assim, era uma coisa que era um avanço muito grande na nossa época que agora não existe mais. Então, assim, a gente viu muitas coisas evoluindo. Telefone, era o telefone aquele de girar, depois o com os botõezinhos, depois o sem fio, e depois ninguém usa mais telefone fixo. É exatamente então, assim, isso. É muito rápido. E aí você falou na rapidez. E aí, voltando nessa questão da legislação, eu vejo com preocupação essa demora da aprovação. Como você falou, o projeto de lei é de 2020, já se passaram aí 5 anos, com certeza tem muitas alterações, com certeza precisam de muito mais alterações, porque a tecnologia vai inovando, ela vai surgindo novas tecnologias e elas precisam estar dentro da legislação, né? Precisa ter aí um embasamento normativo. Então, a nossa sugestão é que realmente seja mais rápido, né? Que dê mais celeridade a essa. E nós temos outro problema, né, Cláudio? Pelas dimensões do Brasil, né, que é um país com dimensões continentais, nós temos, a nível federal, Câmara e Senado propondo leis diariamente, né? São 500 e tantos deputados, 80 senadores, e nós temos nos estados, as assembleias legislativas, nós temos as câmaras de vereadores, todo mundo fazendo lei o tempo todo. Então, um país com as dimensões do Brasil, ele está aprovando lei todo dia, leis diversas. E é muita lei para se acompanhar, e nós temos um fenômeno também no Brasil, que acontece de forma até muito atípica, de algumas leis pegarem e outras não. Nós temos uma legislação, salvo engano, da década de 2000, que falava de agências executivas, falava que era uma agência executiva e tal. Essa é uma lei que não pegou, sabe? Ela está em vigor e não pegou. Então, com relação à inteligência artificial, é muito importante esses aspectos mais objetivos, né? Talvez, nessa pergunta que a Suelen fez, né, desafios éticos, desafios de implementação de uma legislação mais sólida, são as questões de privacidade e proteção do usuário. Porque a gente vive, né, a época do golpe. É muito golpe, e os golpes são virtuais. Basta você receber uma mensagem no WhatsApp que já está se caracterizando um golpe virtual, né? Eles estão cada dia evoluindo mais, né? E com a inteligência artificial tem essa questão aí que imita, né, a voz, imita a imagem, então você fica numa situação muito complexa, né? Você não consegue... Às vezes a pessoa vai lá, nós que somos pessoas que estamos de forma mais ativa na rede social, pega lá um podcast todo, por exemplo, da Suelen falando. Ela vai pegar o padrão de voz. Vai replicar a voz de forma idêntica. Entendeu? Então, é muito complicado isso. A pessoa tem que ter muita cautela com a questão do golpe. O golpe é um dos principais problemas da evolução da inteligência artificial. Ou seja, nós temos aí a cada dia novas ações negativas, novos crimes surgindo com o uso da inteligência artificial e ainda não temos uma normatização. Ou seja, não dá para aplicar uma lei penal se você não tem ainda uma norma relacionada especificamente à inteligência artificial. E aí, Renato, agora indo para o uso da inteligência artificial no mundo jurídico. Como garantir, né, o uso ético e responsável, né, e responsável da inteligência artificial no mundo jurídico, no direito? Quais são suas dicas, qual é a sua visão com relação a isso? Eu vejo que a inteligência artificial ela tem que ser utilizada como uma ferramenta e não substituindo o trabalho intelectual. Mas eu vejo essa questão ética e responsável do uso da inteligência artificial no mundo jurídico como uma questão muito importante e preocupante. Cláudio, felizmente, nós temos no Brasil aquelas profissões que são regulamentadas por conselho de classe.
Essas profissões que são regulamentadas, por exemplo, a advocacia é a OAB, a medicina, o Conselho Federal de Medicina, a enfermagem. Essas profissões que são regulamentadas por conselho são profissões que trazem muita segurança à pessoa. Você veja, você vai até o hospital e quem te aplica a injeção é um enfermeiro ou um técnico de enfermagem. Então, você tem uma garantia que aquela pessoa fez um curso e que tem um conselho supervisionando aquela pessoa. E com a inteligência artificial, nós temos também essa questão das novas profissões surgindo e da reescritura do mercado de trabalho. Muitas profissões sendo suprimidas pela inteligência artificial. Então, essas profissões que são regulamentadas por conselho são profissões, primeiro, que dificilmente vão se acabar. É difícil você chegar no hospital e a pessoa falar para você, eu vou aplicar a injeção em você, só que eu não sei. Mas eu vou entrar aqui na internet, eu vou ver um tutorial aqui e vai dar certo. Você vai sair correndo, você não vai aceitar que uma pessoa... Você nem pergunta se a pessoa é enfermeira ou técnica. Você sabe que no hospital, aquela pessoa que vai lhe aplicar a injeção, ela é enfermeira. Você sabe disso. Então, você fica totalmente tranquilo. Então, essas profissões são regulamentadas, elas já têm alguns normativos e algumas orientações com relação à inteligência artificial. A OAB fez isso. A OAB fez uma recomendação, né, do uso, uma recomendação muito prudente, né, o Conselho Federal da OAB. E o principal que ela trata é sobre a privacidade. Porque a inteligência artificial ela vai se replicando. A gente tem falado agora em inteligência artificial gerativa, né, que cria as questões. Então, com relação à advocacia, a principal questão é a privacidade e o compartilhamento de dados. Se eu no meu ramo de advocacia, eu já tenho todo o meu trabalho consolidado. Mas se surge uma petição ou alguma questão que eu não tenha, eu peço um modelo para a inteligência artificial. Por exemplo, certo. Eu quero uma petição, por exemplo, uma coisa muito atípica, né? A impugnação de uma penhora. Ele vai me dar um modelo. Obviamente, eu não vou pegar aquele modelo e jogar no processo. Eu vou trabalhar em cima daquele modelo. Vai ser um start, né? Um auxílio. Estrutura. Uma estrutura. Até porque alguns testes iniciais com a geração de petições com inteligência artificial, havia algumas citações, por exemplo, ao Código de Processo Civil, quando você conferia, era o processo civil anterior. Não era o novo Código de Processo Civil. Então, ela já corrigiu isso, né? Mas no início, você tinha que fazer a conferência das leis que a petição criada por IA gerava, porque havia algumas inconsistências. E quando o advogado vai fazer esse uso da inteligência artificial para auxiliar na elaboração de uma petição, obviamente ele não pode colocar os dados do seu cliente. Porque se eu colocar lá, por exemplo, o Cláudio contrato para entrar com uma ação qualquer, e eu colocar lá, eu vou ter acesso aos dados do Cláudio, nome, CPF, endereço. Se eu colocar aquilo na inteligência artificial, já tinha um problema. Inclusive, teve vazamento de dados aí, dessa nova tecnologia de psique, né? Vazamento de dados, e isso é muito perigoso. E a principal dica, Cláudio, para quem é o usuário da inteligência artificial, é evitar o fornecimento de dados pessoais. Nome completo, CPF, endereço, esses dados são dados sensíveis que a pessoa tem que resguardar. Se a pessoa vai utilizar a inteligência artificial, por exemplo, para criar uma petição, para elaborar um documento, ela tem que utilizar de forma mais genérica possível. Não informar para a inteligência artificial esses dados pessoais, como identidade, CPF, porque vai alimentar a inteligência artificial e seus dados podem ser compartilhados e até ser vítima de um golpe. Vale a dica aí, a não fornecer dados pessoais no uso da inteligência artificial. Né? Com isso você... Dá tempo de apagar os... Dá tempo de apagar os meus dados? Enquanto você falava, eu apagava os meus dados aqui. Dá tempo, não grava. Então, doutor Renato, essa é uma questão muito séria, né? E no caso de um erro cometido por um sistema de IA, de quem é a responsabilidade? Com quem fica a responsabilidade? Por exemplo, hoje em dia várias empresas ofertam sistemas de IA para, às vezes, até coletar alguns dados de cliente, e-mail, e fazer o atendimento. Digamos que, nesse meio tempo, tenha um erro muito grande e o cliente chegue lá e processe. De quem é a responsabilidade? Da empresa que forneceu o sistema de IA ou, por exemplo, da minha empresa que contratei? Esse problema, Suelen, é um problema muito sério, porque a primeira questão é como que vai descobrir quem vazou. Se foi a empresa que contratou, se foi a empresa tal. Se foi humano ou se foi a inteligência artificial. Se foi humano, se foi a inteligência artificial. Por exemplo, quando envolve mídias sociais, grandes mídias sociais, né, as pessoas optam por entrar com o processo contra a empresa principal.
porque ela também vai ter meios de se esquivar, se não foi ela, e se foi ela, né, você já vai perceber conforme a defesa no processo. Mas essa questão, quando ocorre vazamento de dados, é uma questão muito complexa juridicamente, porque nós não temos nem estruturas periciais para averiguar isso. E esse é outro problema da inteligência artificial. Eu até compartilhei essa semana com o Cláudio, que um menino da Índia, né, ele fez um robozinho que escrevia, fazia o trabalho dele de casa com a letra dele, usando inteligência artificial. Então, o que aquela inteligência artificial fez? Pegou o padrão de escrita dele e fazia um texto, era um robozinho, era uma mãozinha assim que escrevia. E olha o problema disso. E se, por exemplo, acontece comigo, com o Cláudio, de alguém utilizar e fazer a nossa assinatura, e vai passar por uma perícia grafotécnica e vai falar a assinatura é dele? Porque a perícia grafotécnica usa vários pontos, né? A inclinação da caneta, quando aperta e tal. O robô vai fazer exatamente igual. A BIC fez isso esses dias, né? Ela escreveu um livro com apenas uma caneta. Pois é. Usando inteligência artificial. Achei pois surreal. É. Então, assim, é um desafio muito grande, porque nós vivemos hoje no judiciário as perícias, né? Existe perícia médica, perícia grafotécnica, no direito bancário tem muito isso. A pessoa assina o contrato e vai ver a assinatura na área dela. Então, ajuiza uma ação. Aí faz a perícia grafotécnica. Não é dela a assinatura, porque realmente no direito bancário corre muito falsificação, né? Mas agora não, né? Agora com a inteligência artificial, a assinatura vai ser da pessoa. E aí a pessoa vai ter um prejuízo absoluto. Então, são questões muito complicadas que a inteligência artificial surge e questões anteriores, por exemplo, a assinatura ou até a perícia, vão ficando para trás. Porque a gente vai ter que utilizar formas totalmente digitais, né, de assinar. Em resumo, enquanto não tiver realmente uma normatização que englobe aí o máximo de possibilidades de uso da inteligência artificial de forma errada, vai ser difícil comprovar. Comprovar tanto o erro, quanto a autoria, quanto de quem é a responsabilidade. Muito difícil. Uma dica muito importante que nós não costumamos fazer mais, nós fazíamos, os nossos pais fazem muito, que é ler o contrato. Vai ao banco, vai ter alguma coisa, lê o contrato. Né? Os advogados recomendam isso, mas o advogado dificilmente faz isso, né? Quando é usuário de um serviço. Lê o contrato. As empresas de tecnologia de inteligência artificial, elas têm os termos de uso. Então, se você lê ali, vai estar tudo escrito ali, inclusive sobre compartilhamento de informações pessoais. Então, isso é muito importante. Se você vai utilizar de forma mais profissional ou de forma corporativa um sistema de inteligência artificial, é muito importante que o titular da empresa ou a assessoria jurídica da empresa analise e leia os termos de uso, porque ali vai estar descrito tudo. E todas elas fornecem isso. Inclusive, essa da China, nos termos de uso, fala do código aberto, né? Se não quiser ler, pega o contrato, usa a inteligência artificial para analisar e te dar os principais pontos que tem no contrato, né, de contratação dela. Usou outra inteligência artificial, né? Que essa já está treinada para mas essa questão de análise contratual de documentos, eu já fiz isso e faço com frequência. Antes de ler, eu peço uma análise da inteligência artificial me passando os principais pontos. E aí você já tem aquilo como uma base. É claro que tem que... A gente ainda faz isso quando a gente vai comprar um negócio ali fisicamente. Mas eu vou assinar. Eu comprei esses dias a assinatura do ChatGPT. Cara, aceito os termos. Aceito. Aceito. Nossa, eu fico com raiva porque me perguntam. Eu queria já sei automático. E esse, Cláudio, é um outro fator que a inteligência artificial vem para auxiliar a advocacia, que é, por exemplo, pegar um processo extenso, jogar no ChatGPT e pedir para que ele resuma. Isso, o Conselho Nacional de Justiça e a própria OAB já regulamentam falando que não há nenhum problema, que é resumir o processo. Porque o relatório do processo, você lê tudo, se inteirar dos detalhes, é uma coisa que demanda muito tempo. E isso realmente é uma facilidade muito grande da inteligência artificial, fazer resumo do processo. Então, falando ainda dos benefícios da inteligência artificial atualmente para os escritórios de advocacia, para quem aí é profissional do direito. Você falou em uma nova petição, aí um modelo, uma base, uma estrutura para começar. Isso seria um benefício do resumo dos documentos, a revisão também dos documentos? Veja só, Cláudio, a advocacia ela é uma profissão que envolvia, né, até algum tempo atrás, dois grandes aspectos. Primeiro aspecto, direitos e leis. Segundo aspecto, língua portuguesa. O advogado ele precisa trabalhar muito com a língua portuguesa, porque ele trabalha com textos, com fala, com gramática totalmente. E agora, depois daquilo que a gente falou do PJE, do processo judicial eletrônico, o advogado, a principal ferramenta do advogado é o computador. A advocacia ela é uma profissão informática. Você usa computador o tempo todo. Então, você divide a advocacia: direito, leis, língua portuguesa e computação.
Tecnologia, processo judicial eletrônico tem que ter certificado digital, tem que ter token, você tem que ter um bom computador. Então, assim, eu vejo que os advogados que reclamam do processo judicial eletrônico, quando você vai analisar, o problema deles não é o processo judicial eletrônico, é o computador. Eles estão com computadores ruins, aquele Windows 98, muito velho, demora para ligar, demora para atualizar. Então, geralmente, o advogado que enfrenta um problema com o processo judicial eletrônico não é com o PJE, é o computador. Ou seja, os escritórios que adotam inteligência artificial, eles são mais competitivos no mercado. Muito mais competitivos. Então, dentro desses benefícios da inteligência artificial, nós temos essa questão de revisão gramatical. A revisão gramatical das petições, dos textos da inteligência artificial são muito precisas. Você coloca um texto lá, ele corrige com muita precisão os aspectos gramaticais. E isso é muito importante para o direito, a clareza, a concisão, enfim. E aí vem aquele outro ponto que a gente já conversou também, que é a questão que a pessoa precisa utilizar a inteligência artificial como uma forma auxiliar, como uma forma para beneficiar e para melhorar o seu trabalho, não para substituir. Porque, por exemplo, o advogado iniciante vai lá, faz uma petição muito boa, com aspectos gramaticais ótimos no chat GPT, e peticiona aquele processo. E chega na audiência e não sabe falar, ou não sabe fazer uma sustentação oral. Então, a advocacia é uma profissão que tem várias frentes, né? Você tem que estar preparado para fazer sustentação oral, você tem que estar preparado para despachar com o juiz, com o desembargador, com o ministro. Não basta só a sua petição estar dentro dos padrões gramaticais, né? Eu vejo que o advogado ele tem que ter o conhecimento técnico da legislação, da norma. Uma coisa é você usar a inteligência artificial para um trabalho repetitivo. Revisar, resumir, criar uma estrutura. Gramática, né? Exato, gramática. Mas se você não tem um conhecimento técnico daquilo, como você vai saber se o que ele está falando é baseado em uma legislação vigente, atual, correta, etc.? A inteligência artificial não substitui a experiência do profissional, né, Cláudio? Você observe que o advogado ele passa por várias etapas, né? É a única profissão que, após a faculdade, você tem que fazer praticamente um concurso público, que é a OAB, para conseguir sua habilitação e advogar, né? Então, assim, respondendo à pergunta da Suelen, em aspectos contratuais, em aspectos de relações mais básicas, o ChatGPT, a inteligência artificial, é inteligente. Se você fizer a pergunta certa, né? Considerando a legislação em vigor do Brasil, esse contrato atende os aspectos legais, ou até um contrato de trabalho, um contrato de prestação de serviço, ele vai atender bem. Porém, na relação jurídica, na relação do processo judicial em si, essa questão é um pouco mais complexa, porque algumas pessoas estão falando em a inteligência artificial prever a probabilidade de ganho de um determinado processo. E ela pode até trazer alguns dados próximos, mas precisos não. Porque o que envolve isso? Tem que se evitar no direito, e alguns profissionais utilizam o termo causa-ganha, né? Não existe isso de causa-ganha, porque o processo judicial depende de vários fatores, até mesmo do juiz que vai julgar esse processo, que é uma pessoa, né? Então envolve muitas subjetividades. Às vezes aquele processo é todo certo, todo direitinho, e por causa de um erro, perca de um prazo, aquele processo não vai ser mais uma causa-ganha, né? Então, o processo judicial envolve muitas subjetividades. Quem vai julgar, o local que ele vai ser julgado. Você veja um exemplo interessante, né, Cláudio? Nós tivemos aqui em Brasília, recentemente, um episódio de repercussão nacional que foi de uma pessoa que criava cobras na sua residência. Ele tinha uma naja em casa. E a naja mordeu o rapaz. Aí o rapaz foi para o hospital. Aí o amigo dele ficou desesperado, pegou a naja e soltou ali na frente do pier. Meu Deus! E aí, o que ia acontecer? Não bem esse assunto, né? Mas aquela naja no cerrado ia causar um impacto ambiental ali. Ninguém sabia, só que acharam a naja. E aí, enfim, foram respondendo o processo lá por tráfico de animais, né? Animal irregular, enfim. E, salvo engano, foi no Gama. E o juiz daquela comarca é um juiz especializado ao extremo em direito ambiental, artigos escritos, livros sobre combate. Então, aquela sentença ali, entendeu? Vai ser muito difícil os advogados defender aquele caso com um juiz tão especializado naquele nível. Então, envolvem subjetividades, né? Se eu colocar ali estratégias de defesa para esse caso, tem muitas estratégias muito boas, porém o juiz ele praticamente escreveu, né, aquelas estratégias. Então, envolve muita subjetividade no processo judicial em si. Como eu disse, auxilia, mas não consegue prever resultados precisos. Doutor Renato, agora falando de exemplos práticos, de casos reais, do uso da inteligência artificial, cita para a gente aí alguns que você tem conhecimento, no contexto de crimes cibernéticos.
Certo, Cláudio. Eu vou dar 2 exemplos. Um que aconteceu até com o nosso escritório, o primeiro caso que aconteceu aqui em Brasília foi com o escritório do governador, né, do Ibanez, que é advogado. Os criminosos, utilizando inteligência artificial, pegavam na internet os dados públicos dos processos, faziam uma filtragem e entravam em contato com os clientes em nome do escritório. E falavam assim, você ganhou a ação e para liberar aqui o valor você tem que pagar uma taxa judicial tal. E como aquele cliente recebia muitas informações, né, dados do processo, muitos detalhes, muitos acabaram caindo. Até a Polícia Civil aqui do Distrito Federal abriu uma investigação, né? Quando aconteceu isso com o nosso escritório, os clientes entravam em contato para confirmar, né? Porque era outro número, estava acostumado com o número X, né? E os criminosos já iniciavam a conversa assim, a gente mudou de número, esse número corporativo, a foto nossa lá mesmo, tirada do Instagram, e passando algumas informações do processo e dizendo, para liberar o valor tem que pagar uma guia. E aquela guia, né, 3.412, um valor quebrado, né? Alguns entravam em contato, né, e não caiu no golpe, mas alguns acabaram caindo. E a Polícia Civil aqui do Distrito Federal fez essa investigação, né? Até onde eu tenho informação, não chegou a nada, não conseguiram descobrir, né, porque é difícil rastrear pela internet. Então isso daí é um aspecto muito negativo, né, e sempre envolvendo o golpe. A inteligência artificial, ela vem nesse aspecto negativo, né, nesse aspecto de crime, sempre para o lado do golpe virtual, né? Golpe em aposentado, golpe em idoso e principalmente de pessoas, porque queira ou não, se você ajuiza uma ação, por exemplo, contra um banco, esse processo ele não vai ser acobertado pelo segredo de justiça, a não ser que estejam todos os seus dados bancários e em uma exceção você consiga, né, ou você briga com um vizinho, por exemplo, vai estar na internet seus dados todos, seu nome, seu CPF, seu endereço, e os criminosos utilizam isso, né, para aplicar golpes. E também a gente vê muito, né, nas questões pessoais, né, manda mensagem para o pai, para a mãe da gente, né, oi pai, tudo bom? Mudei de número. E aí, pedindo um valor, né? Muitos pais acabam dando, né? Comigo aconteceu, né? Só que o meu pai identificou o golpe quando falou assim, tá ocupado? Ele falou, nunca perguntou se eu estou ocupado? Não era ele. Já sabe. Né? Já identificou. Na verdade, já pede, já manda, né? Já manda mensagem, manda o que está fazendo? Não, ele pediu, né? Até vou falar aqui para dar um cortezinho, né? Da outra questão que a gente falou, que eu esqueci de falar. Mas do aspecto lá da informática, né? Do curso de datilografia, a gente, depois que evoluiu, né? Da datilografia para o computador, tinha o curso de computação, né? Que a gente tinha que aprender as peças. Esse é o monitor, esse é o teclado. Então, assim, só... de trás para frente para trás. Mas é isso. É isso. Meu Deus. Minha mãe também, uma vez, olha só como esses bandidos são, né? Minha mãe, uma vez também, sofreu um golpe. Essa questão do golpe tem acontecido muito, né? E no escritório, quando um cliente nos procura e fala, doutor, acho que eu caí em um golpe, nós já respondemos, caiu. Vamos ver que golpe foi. Porque a pessoa, ela demora algumas etapas, né? Existe um aspecto psicológico do golpe, né? Que é isso que a Suelen falou, né? Você vê uma vantagem muito grande, né? E você acaba sendo atraído por aquela vantagem, um desconto excessivo. E hoje em dia, com a inteligência artificial, são golpes e mais golpes, e os golpes vão se inovando. Nós temos ainda hoje, em 2025, o golpe do bilhete premiado de loteria. A gente vê toda hora no noticiário em São Paulo acontecendo isso. Então, assim, temos golpes muito bem elaborados, muito tecnológicos, e temos golpes muito básicos que as pessoas estão caindo. Então, assim, as precauções têm que ser adotadas de formas diversas. As empresas estão nas redes sociais, então os golpistas vão lá, clonam a rede social e a pessoa acha que está tratando com a empresa. Então, uma precaução interessante para a empresa é sempre monitorar isso e, quando identificar esse tipo de golpe, registrar um boletim de ocorrência, tomar uma precaução, publicar, né, no seu Instagram, está acontecendo um golpe dessa forma. Porque senão, se a empresa não fizer nada, ficar omissa e saber que isso está acontecendo, ela acaba tendo uma responsabilidade. E também tem que ter muito cuidado, Cláudio, com os golpes. Tem golpe do OLX, tem golpe de equipamento eletrônico. Chegou recentemente no escritório um golpe em que as pessoas, por exemplo, pegavam um iPhone. Aí você começava a tratativa, né? iPhone assim, assim, assim. Aí a pessoa falava, manda um vídeo. Os golpistas, eles tinham um vídeo só e eles só mudavam o áudio. Então mostrava o iPhone, olha aqui, ó, Cláudio, o iPhone está aqui, funcionando bem, tal. Aí era aquele mesmo vídeo. Aí a Suelen pedia, eles só tiravam o áudio, gravavam o áudio. Suelen, está aqui o iPhone, eram 30, 40 vídeos idênticos, só modificava o áudio e as pessoas iam pagando e caindo no golpe. Como o Instagram é utilizado para anúncio de vários produtos, então você está ali passando no Instagram e hoje tem muitos anúncios. Então você vê um anúncio, você clica, não vai para o perfil ou para o site, vai para uma landing page, uma outra página, sim, e você vai até pagar.
Então, você não passa pelo perfil para ver quantos seguidores, quantas publicações, se é conta verificada, etc. Você simplesmente vai indo página após página até fazer aquele pagamento. Eu já há algum tempo aconteceu isso, eu comprei vinho, tinha lá uma promoção de vinho, DV Catena, onde 6 garrafas, leva a gente, hein? 6 garrafas por 300 e poucos reais. E saiba mais, você vai clicando até o checkout pagou. Demorou a chegar. Então, hoje, eu acho que o importante é não cair 2 vezes no mesmo golpe. Isso mesmo, eu já caí em vários, Então, mas assim, 2 vezes no mesmo não A vai dica rolar. é essa, antes de fazer qualquer compra, vai lá no perfil, entre em contato, vê se existe a loja, digita no Google, reclame aqui. Sim. Entendeu? É coisa de banco. Entre em contato com o seu banco, pergunta se eles têm o hábito de enviar por mensagem, um link. No grupo da família, todos os dias, a gente está passando orientação. Olha, o novo golpe, olha, se isso acontecer, não transfere dinheiro, me liga. Se eu for pedir dinheiro, eu vou... Minha mãe, tadinha, no dia ela tentou me ligar. Mas eu tava aqui no podcast. É difícil, né? Não conseguia falar comigo. Pedir de fato não vai passar, né? E ela precisava, e assim, ela falou assim, minha filha tá precisando, precisa acudir, eu tô tentando ligar, e como ela tá precisando muito, ela não vai atender. Também. É difícil acompanhar, né? Muito golpe. Eu vi também recente que a empresa vendia produtos menores, né? Eram pequenos golpes, mas que no volume, então ele vendia 100 produtos e não entregava. 50, esqueceram que compraram. E os 50 que reclamaram, ele devolvia. Então, era um golpista semi-honesto, sabe? Entendi. Semi-honesto. Nunca clicar naquele anexo que vem, porque você vem um link, e aquele link vem, às vezes você está olhando um hotel na cidade tal, você está olhando uma passagem, e aí quem está monitorando aquilo, né, sabe que você está interessado em uma passagem barata e vai te mandar, clique no link. O link é para redefinir a senha do seu Instagram. Sim. Pronto. Aí ele redefine a senha, você perdeu o seu Instagram por 2, 3 dias e ele vai usar o teu Instagram para aplicar golpe. Então, é não clicar em link, e-mails. Quando eu recebo e-mails... Enviar código nunca. Você ganhou uma reserva. Esse dias uma amiga minha. Você ganhou uma reserva, não sei o quê. Eu vou te enviar o código por SMS e você me envia aqui. Ué, se você está me enviando o código por SMS, por que eu tenho que te enviar? A maioria dos golpes são golpes lógicos, né? A gente cai assim, a gente tem todas as informações para não cair e acaba caindo, né? Os grandes golpes são aqueles que a gente até já conversou com o Cláudio, daquele foi em outro país, né? Que eles fizeram uma reunião de videoconferência com uma grande empresa e aí o cara do setor financeiro entrou na reunião e estava lá foto do diretor, do presidente, uns estavam falando, estavam no computador e era tudo por inteligência artificial. Uns fechavam a câmera, abriam e ele estava convicto que ele estava numa reunião. E aí falou, você vai ter que fazer uma transferência de tantos milhões, né? O diretor, o presidente da empresa pedindo e ele falou, tá bom, e foi lá e fez. Só que esse caso prenderam, né? Não sei se foi em Singapura, foi na Ásia, né? Caso desse. Foi na Ásia. Então, assim, foi perfeito. Ele elaborou, assim, detalhadamente todos os participantes, como acontecia nas reuniões. Então, esse é um golpe, assim, muito bem elaborado, né? Eu vi um caso que a inteligência artificial foi utilizada para criar letras de músicas. Depois, ela foi utilizada para gravar as músicas e ela foi utilizada depois para reproduzir nas plataformas de streaming. Caramba. Com muitas vezes aquela música. Nossa. Olha só, então em todas as etapas, em todos os processos ele utilizou a inteligência artificial. Sim. Então como ela estava sendo muito reproduzida, e aí ele ganha dinheiro pela reprodução. Olha só. Fantástico. Fantástico. Impressionante. E aí, Renato, agora, você acha que com a inteligência artificial, de alguma maneira, ela pode contribuir para a acessibilidade, se ela pode ajudar na democratização do acesso à justiça, vamos dizer assim? De alguma forma, você acha que a inteligência artificial ela ajuda e contribui na democratização do acesso à justiça? Com certeza. A gente falou muito de aspectos negativos, né? Mas, no geral, em resumo, a inteligência artificial para a advocacia, para a justiça, ela tem muito mais a agregar do que a prejudicar, né? Nós falamos aqui das várias evoluções, né, do direito, do processo judicial eletrônico, e a inteligência artificial vem com mais um aspecto para facilitar, né, para trazer acesso, democratização ao judiciário e facilidade, né? Desde a consulta até a forma mais prática do processo, a facilitação e até mesmo questões de mediação, né? Nós temos questões prévias ao processo, né, que se evitam
uma demanda muito grande de processos judiciais. Então, assim, utilizando de forma correta, de forma responsável, nós conseguimos, sim, modernizar o judiciário e a advocacia como um todo. Renato, esses dias eu li aí uma matéria sobre... na verdade, eu não sabia que existia esse termo, advocacia predatória, né? Centenas aí de ações idênticas, com valores pequenos de indenização, enfim. Um exemplo, né? Você tem aí 100 ações contra empresas de telefonia, 50 de fato existem e 50 não existem. Ou seja, o uso da inteligência artificial para em massa, uma demanda judicial. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Sim, essa questão da advocacia predatória é uma questão que o CNJ e a OAB têm combatido, né? A advocacia predatória são essas ações padronizadas, geralmente criadas por inteligência artificial e replicadas no judiciário em várias ações distintas. Por exemplo, 100 ações cobrando R$30, R$20 numa companhia telefônica, por exemplo, e aí o judiciário começa a identificar que dessas 100 ações, 50 nem procuração tem. Então, a pessoa está com uma ação rolando no nome dela e ela nem sabe. Então, a inteligência artificial, ela prejudica muito essa questão e afoga o judiciário, né, traz muita demanda, o que é caracterizado como advocacia predatória. Então, a OAB, o CNJ já tem mecanismos para prevenir isso. E é aquele alerta inicial. Você utiliza a inteligência artificial como um auxiliar. Se você começa a replicar petições muito padronizadas, isso pega mal profissionalmente e também o judiciário facilmente identifica. Maravilha. Renato, e falando sobre o futuro, né, da advocacia e com a integração da inteligência artificial aí cada vez mais presente, quais são as habilidades que vão ser mais valorizadas no futuro do direito? Veja só, nós temos nessa sua pergunta e nesse campo da inteligência artificial uma reescritura do mercado de trabalho e uma reescritura das relações de trabalho. Nós temos profissões sendo suprimidas e novas profissões sendo criadas, né? Na advocacia em si, uma questão que prejudica são aquelas questões dos auxiliares dos escritórios, o estagiário, até um secretário que fazia aquela questão do acompanhamento processual, a elaboração de uma procuração, até o resumo de um processo, né, que a inteligência artificial faz. Então, essas pessoas, né, auxiliares dos escritórios, aqueles contratados até como estagiários, são os que sofrem um impacto mais direto com a inteligência artificial. O advogado em si, que sabe utilizar de forma correta, ele só melhora suas habilidades, né? Se ele souber trabalhar bem com a inteligência artificial, ele vai agregar e vai crescer profissionalmente. Agora, nós temos que ter muito cuidado que a inteligência artificial, ela muitas vezes vai tirando aquela capacidade de cognição, aquela capacidade de leitura das pessoas, né? As pessoas param de ler, as pessoas têm questões muito facilitadas, né? E vão deixando de lado as questões principais. A gente tem, né, hoje, tem visto muito isso, um desprestígio das formações acadêmicas, né? Até muitas pessoas falando que não faça faculdade, enfim. Mas para ter acesso, para se tornar profissional de determinadas áreas, é necessário, né, o ensino superior, a habilitação no conselho profissional. Então, o profissional, ele tem que estar sempre nesse ritmo de estudo, de avanço e recebendo de forma correta as tecnologias, né? Sabendo operar a inteligência artificial, sabendo, né, as atualizações legislativas, enfim, é um contexto complexo, né, que formam as profissões. Até porque nós somos pessoas físicas mesmo, não somos só pessoas digitais. Se você vai numa palestra, num workshop, você quer ouvir a pessoa falando, né? Talvez um podcast desse aqui um dia vai ser apresentado só com a minha versão virtual, pode ser. Mas quem vem assistir pessoalmente, o meu entrevistado, como é que se fala? A complexidade, né, das pessoas, as subjetividades. Exatamente. Eu sou uma pessoa que, apesar da inteligência artificial me estudar e tudo, ela vai saber algumas piadinhas decoradas ali, mas não vai saber improvisar igual eu improvisei aqui hoje. E veja só, né, Sueli, o legal, né, da questão humana, né, dos aspectos humanos, são essas questões, né, essas tiradas, essas conclusões, né? Nós vivemos uma fase que a inteligência artificial até é utilizada para isso, de atalhos, né, facilidades. A gente tem uma época de muito coach, né, que te ensina a fazer uma coisa, parece que é muito fácil, né? Como dizia, né, Cláudio, quem não sabe ensina, né? Quem não sabe ensina. Então, assim, o profissional, ele tem que estar habilitado, ele tem que estar estudando constantemente.
constantemente, senão ele fica para trás. Se um escritório de advocacia, por exemplo, eu simplesmente não vou utilizar a inteligência artificial, ele vai ficar para trás. Então, ele tem que absorver as tecnologias e avançar. E sempre digo, tem que ser sempre dada importância à academia, à faculdade, à graduação, à pós-graduação, porque o caminho do trabalho é esse, não há outro caminho, né? E até assim, para você usar a inteligência artificial, você tem que entender. Tem. Como que eu vou saber criar um prompt para criar uma legenda, por exemplo, para o meu Instagram? Se eu não souber da minha atividade, vai sair um prompt muito genérico. Eu, olhando o Instagram, eu sei identificar é isso que vai diferenciar quando a legenda foi criada por inteligência artificial e quando não foi. Agora, de algumas pessoas que têm muita habilidade, você não vai conseguir identificar, porque a pessoa soube pedir aquilo para a inteligência artificial. Aprimorar. Na verdade, é um aprimoramento da legenda, não é uma criação da legenda pela inteligência artificial. Veja, Cláudio. A sua visão pessoal sobre o futuro da inteligência artificial no direito? É mais otimista ou mais cautelosa? Cautelosa. A gente falou no início daquele exemplo do menino da Índia que criou aquele robô que escreve com a letra dele o trabalho de casa. Falou que trabalhos tinham que ser escritos à mão. Isso. E aí... Ele fez um robô, inteligência artificial com a letra dele. Então, o que nós temos ali? Esse menino também tinha muita inteligência natural. Né? Natural. Esse é o ponto. Então, você veja a cautela, como a minha resposta é cautela. Nessa turma, nós vamos ter um gênio e 29 que ficaram para trás, se a turma tiver 30 alunos. Porque os 30 vão utilizar lá o trabalho, os 29 vão ficar, né, para trás e esse menino vai ser o gênio. Então, a inteligência artificial, ela modifica essa relação do trabalho. Aquela pessoa que é um pouco mais preguiçosa, ela vai ficando para trás. E a pessoa que se esforça, se estuda, porque não tem aquela questão, né? Não tem nada fácil. Então, assim, essa questão do atalho, em algumas áreas até funciona, mas, no geral, nas profissões em si, são caminhos que você vai percorrendo, né? Tudo é difícil, tudo começa em um ponto, aí com muita dificuldade, perde ali, ganha ali, e vai chegando até um bom patamar na sua respectiva profissão. Renato, se você pudesse dar um conselho ao profissional da advocacia que está começando a explorar a inteligência artificial, qual seria esse conselho? Ótima pergunta, Cláudio. A inteligência artificial, ela precisa ser utilizada pelo advogado de forma muito cautelosa e, num primeiro momento, para organizar e estruturar aquela profissão que está começando. Por exemplo, se o advogado optou pela advocacia criminal, ele vai utilizar o ChatGPT para criar modelos, para pesquisar jurisprudência e criar uma organização inicial, porque a advocacia é uma profissão que necessita de muita organização. Então, o advogado que optou pela área criminal, está iniciando e utilizando a inteligência artificial, ele vai pedir para o ChatGPT modelos de petições específicas e vai começar a criar um banco de dados, porque o escritório e o profissional de cada área, ele precisa de um banco de dados, que é o conteúdo, né, material do seu escritório. E, principalmente, cautela, paciência e estudo, porque por mais que a petição esteja boa, esteja bem criada, esse profissional precisa conferir, né? Conferir essas citações, conferir a jurisprudência que foi citada e sempre está alimentando esse seu próprio banco de dados. Isso também vai fazer com que ele melhore profissionalmente, porque ele vai estar lendo, relendo e trabalhando nessas petições que a inteligência artificial criou. Então, a principal recomendação é cautela, paciência e fazer um passo de cada vez. Muito bom. Muito rico esses insights. Agradecer aqui ao Renato por essas dicas, enfim, pela atualização sobre a normatização da inteligência artificial, o uso da inteligência artificial, os cuidados, os desafios. Realmente muito proveitoso. E quem quiser saber mais, acesse aí o Instagram, dr.renatoadv. E aí pode entrar em contato e solicitar aí mais informações, consultoria. Você que tem um caso prático, às vezes, de algum crime cibernético. Renato, foi muito bom. Nós vamos ter aí como se diz, o episódio 2 sobre... Porque, na verdade, como nós falamos no início, muda muito rápido. Né? Então, nós vamos talvez ter a necessidade de semana que vem fazer um outro, porque aí a legislação foi aprovada, ou surgiu um novo crime cibernético, enfim. E outra, se você também tem alguma dúvida em relação à tecnologia, à legislação da tecnologia e tudo, essa relação entre o direito e a tecnologia, você também pode deixar aqui nos comentários no YouTube, deixar aqui a sua dúvida ou algum caso que você queira contar, a sua história, do que você passou, como que você superou isso, e a gente pode
gravar um outro episódio, de repente, com essas perguntas e com a interação Perfeito, de vocês. ótimo. Que pra gente é muito importante essa interação e a opinião de vocês sobre o episódio, o que vocês acharam, o que a gente pode incrementar da próxima vez e sobre possíveis temas que a gente pode abordar aqui com o Dr. Renato. É isso aí. Conte o seu caso, o golpe que você caiu. Tire suas dúvidas, que o Dr. Renato volta aqui para responder. Se quiser Renato. mandar no direct, a gente não vai divulgar aí a sua identidade. Cláudio, Suelen, muito obrigado pela participação. Esse podcast tem sido cada vez mais acessado, a gente tem acompanhado no YouTube. Fico à disposição, né? Qualquer dúvida, Cláudio falou, no nosso Instagram, dr.renatoadv, e do escritório Advocacia RA, @Advocacia RA. Muito obrigado e fico à disposição. Não deixa de se inscrever no nosso canal, de curtir o vídeo aqui e seguir os próximos episódios. Nós temos aí uma agenda esse ano de 2025, na segunda temporada, muito extensa, com muitos temas e convidados aqui interessantes. E é isso, pessoal. Muito obrigada e até o próximo podcast Casa Inteligente.